A ver si podemos transmitir, si no, no transmitimos, porque Ahí me apareció a mí el aviso de que está transmitiendo. así. Sí, a mí también. Sí. Ya, ya estamos. Entonces, disculpe otra vez, Mauro, y seguimos. Bien, no hay problema. Lo que sí necesitaría, si podrías habilitar compartir pantalla y vuelvo a compartir. Ahora puedes. Excelente. Bien, bueno, yo seguía hablando en un momento, no sé dónde me quedé, en qué momento se cortó, porque yo seguía hablando como un loco porque no sabía que se había cortado la conexión. Disculpe, disculpe. Estábamos antes de esto, creo. Bien, entonces, Creo que estamos por ahí, sí. bien, bueno, retomo por acá entonces. Eh, Díganme ustedes si se llega a ver el texto. Lo que decía era, bueno, que Leibniz lo que hace es recuperar el valor sensible, el valor cognitivo de la sensibilidad en una crítica a Descartes que se puede ver en las cartas a Arnaud, y que plantea al conocimiento sensible como un conocimiento claro pero confuso, y que es claro porque permite reconocer los objetos, pero confuso porque el sujeto es incapaz de enumerar sus marcas distintivas, que esto se vincula a su vez con su monadología, donde plantea que cada mónada expresa el universo desde su propia perspectiva, que es básicamente su percepción y apetencia. Bueno, la percepción es limitada, nosotros no somos capaces de percibirlo todo, y esa limitación es inherente también al conocimiento de cada mónada, ¿no? El conocimiento humano, sin embargo, puede avanzar a juicio de Leibniz hacia la distinción y la certeza. Eh, digamos, esto se plantea desde el punto de vista de un ideal de conocimiento lógico perfecto, ¿no? No es a través del conocimiento sensible, sino a través del conocimiento lógico que para Leibniz se puede alcanzar esta perfección. Eh, y Sin embargo, para ello se debe recurrir al conocimiento simbólico, ¿no? Es una forma de conocimiento, dice Leibniz, claro y distinto, pero inadecuado. Eh, en este marco, la imagen sensible se utiliza como símbolo o carácter que funciona como un instrumento amplificador de la razón, ¿no? Que básicamente es el cálculo, ¿no? Que es indispensable para sustituir ideas complejas y operar de manera mecánica. ¿Mm? Esto es la base, digamos, de la computación. Eh, la operatividad que defiende Leibniz está vinculada a una epistemología claramente no moderna que busca la perfección del conocimiento lógico. Y la piensa obviamente desde el punto de vista del álgebra. Eh, Sin embargo, esto mencionaba hace un ratito, hay un aspecto estético en el símbolo, en la medida en que el símbolo es visible, ¿no? Sin embargo, esto igual no voy a profundizar acá, pero sí que es importante digamos, esta suerte de doble naturaleza del símbolo, que es por un lado lógico, pero por otro lado también es estético en la medida en que es visible. El símbolo es valorado por su fidelidad estructural al concepto, es decir, Leibniz plantea que la relación entre el símbolo y el concepto es una relación de isomorfismo estructural, eh, y esto permite que de algún modo las estructuras ideales puedan exhibirse en pruebas visuales, ¿no? Esto cuando menciona sobre todo bueno, el conocimiento, las pruebas visuales con gráficos o diagramas, ¿no? Es un ejemplo de eso, o con teoremas. Esta racionalidad concibe la imagen entonces como un medio para alcanzar la distinción analítica y se rige por una lógica vicaria o de sustitución. Es decir, se opera con símbolos de manera ciega, eh, desentendiéndonos del significado conceptual que el símbolo está significando, ¿no?
el símbolo está simbolizando. Bueno, había aclarado hace un ratito que la distinción entre signo y símbolo no está todavía desarrollada. Aparece una tensión en este marco entre la operatividad y la estética, entre una racionalidad operativa y una racionalidad estética, por justamente esta tensión que hay acá, que aparece ya en Leibniz entre el conocimiento estético, que no queda claro si, bueno, hasta qué punto llega su validez en términos eh, epistemológicos. Eh, si bien Leibniz establece el valor positivo de lo sensible como conocimiento claro pero confuso, no formaliza una lógica metódica para su perfeccionamiento. Es decir, sobre el conocimiento confuso eh, no se puede sistematizar el conocimiento confuso para Leibniz, ¿no? Lo que sí se puede sistematizar es el conocimiento claro, el conocimiento que opera a través de símbolos o ideas. Esto permite, acá se puede hacer una lectura obviamente a posteriori, ¿no? De que esto es lo que permite que surja la racionalidad estética con Baumgarten, quien sí va a proponer que el conocimiento sensible eh, se puede perfeccionar, ¿no? Y la manera en la que se puede perfeccionar el conocimiento sensible es a través de, bueno, un tipo de operatividad, ¿no? Esto es una lectura mía igual. Estoy intentando revisar si efectivamente es así, si se puede entender la tópica retórica de Baumgarten como un tipo de operatividad. Considero que sí, lo que pasa es que no es una operatividad algorítmica, ni mucho menos, ni lógica, sino es una operatividad retórica que se efectúa a través de lo que Baumgarten llama argumentación estética. Eh, que bueno, me parece que como para intentar entender de una manera clara, pero también bastante simplificada, cómo se puede entender esta argumentación estética, traje acá un poema de Pizarnik, de Alejandra Pizarnik, como un ejemplo de argumento estético. Bueno, básicamente lo que hace Baumgarten es intentar demostrar que el conocimiento sensible tiene una estructura interna propia, inmanente, eh, que es análoga al conocimiento lógico, pero con sus propias reglas, ¿no? Que es perfectible y que puede alcanzar verdades, aunque no verdades proposicionales, sino verdades que no se dicen, ¿no? Pero sí que se dejan sentir, ¿no? Es decir, verdades estéticas. Eh, bueno, este poema que traje como ejemplo se llama Despedida, de Pizarnik. Lo que voy a hacer es leerlo y después comentar un poco. Obviamente, esto obviamente le quita la gracia al poema que haga esto, pero básicamente para dar cuenta de cómo a través de un poema, eh, en esta lectura que hace Baumgarten, se pueden alcanzar verdades. Eh, bueno, en este poema yo lo leo un poquito y después lo comento. Dice: mata su luz un fuego abandonado, sube su canto un pájaro enamorado, tantas criaturas ávidas en mi silencio y esta pequeña lluvia que me acompaña. El poema se llama Despedida, ¿no? Es un poema claramente con un tono eh, eh, triste, ¿no? Eh, Cada una de estas líneas se podría interpretar, ¿no? Lo que dice lo que no dice, más bien, pero sí deja sentir, ¿no? Estas verdades a las que se alcanzan a través de imágenes, ¿no? Mata su luz un fuego abandonado, lo que se podría interpretar o lo que podría estar, la verdad que podría estar intentando alcanzar, es la idea de que, bueno, la amante se obliga a no amar, ¿no? Mata su propio fuego, eh, sube su canto un pájaro enamorado, bueno, la idea de que la angustia puede refinar el ojo artístico, ¿no? Sube su canto. Tantas criaturas habidas en mi silencio, esto puede dar cuenta de la desesperación silenciosa del desamor, y esta pequeña lluvia que me acompaña, ¿no? La tristeza como una disposición afectiva reinante que acompaña a la poeta. A esto Baumgarten lo llama analogón rationis, a estas, si se quiere, análogos de la razón, que la soledad
Baumgarten, que obviamente lo hice muy superficialmente en la actualidad. Y bueno, me noté algunas cosas que me parece que podrían llegar a tener cierta utilidad, es retomar este marco teórico, estos debates modernos, más allá de, como decía, son, estos criterios de perfectibilidad y demás en matemática han sido refutados ya por diferentes matemáticos en los siglos XIX y XX. Pero bueno, básicamente el problema del estatuto de la representación sensible dialoga con esta dicotomía entre operatividad e intuición, entre cálculo ciego y valor estético, ¿no? Hoy en día se ven como las imágenes, bueno, van desde sí, objetos estéticos a objetos operatorios. Eh, las imágenes hoy en día operan en múltiples niveles, esto permite dar cuenta a Parica. Sin embargo, en el contexto de lo que se entiende como redes neuronales, ¿no? Esta idea de trazabilidad, todas convergen en una misma lógica, que es el pensamiento algorítmico, ¿no? Las imágenes se convierten en datos, son traducidas en representaciones operativas que permiten manipulación y recombinación, generan nuevas imágenes en un ciclo continuo, ¿no? Estos ciclos, a su vez, se articulan con el resto de prácticas culturales, sociales, políticas, científicas, de las cuales forma parte y que a la vez transforma, ¿no? Cuando pensamos en estas redes o estos sistemas de producción o de operación con imágenes, yo pienso, bueno, hay muchos ejemplos. Pienso, no sé, por ejemplo, una cámara de vigilancia, ¿no? Produce imágenes constantemente que probablemente el ojo nunca vaya a ver, pero también, y sobre todo con, por ejemplo, eh, la, bueno, las imágenes que sirven para registrar rostros, ¿no? O las cámaras que registran rostros cuando uno saca una fotografía. Bueno, y ni que hablar de las imágenes, cuando uno sube una imagen a una inteligencia artificial y la inteligencia artificial te dice qué hay en la imagen, ¿no? Esa transformación de la imagen en datos. Bueno, eh, el problema de las imágenes operativas puede leerse como un problema típicamente moderno, ¿no? Remitiendo al título de la ponencia. Sí se enfatiza el ideal de perfectibilidad técnica y la aspiración al perfeccionamiento en los procedimientos operatorios, ¿no? Sin embargo, digamos, esa es la parte, si se quiere, moderna. Sin embargo, hay una contrapartida, ¿sí? El cálculo automatizado y todas estas operaciones ciegas que están por detrás tienen como contrapartida la pérdida de autonomía, en este caso perceptiva, del sujeto, ¿no? Bueno, no controlamos ya ni conocemos los procesos mediante los cuales se generan las imágenes o se organizan el mundo visible. Todo esto en el marco, obviamente, de las nuevas tecnologías, ¿no? Hay algunos autores que lo han llamado, bueno, una pérdida de soberanía perceptiva o de autonomía perceptiva, ¿no? Bien, bueno, eso es todo. Eh, Espero que se haya más o menos entendido y les agradezco mucho por su escucha. Voy a dejar de compartir. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mauro. Eh, Tú estás con un poquito de prisa, pero a mí me gustaría preguntarte algo. No sé si hay otras Sí, personas que quieren preguntar de esta banda de acá o de la banda del otro lado de la pantalla. Pero disculpe por todas las molestias con la transmisión y todo, pero yo no hay estaba problema. preguntando un poquito con la noción de operativo, con la efectividad. Ajá, Entonces, por ejemplo, la manera como yo estaba pensando, pero hay muchas otras, creo, pero es que, por ejemplo, si tomas, por ejemplo, el poema el poema este de Pizarnik, ves, por ejemplo, si piensas, por ejemplo, no sé, yo estaba pensando, por ejemplo, en los abismos de Mallarmé, y dice, bueno, toda la idea de que por qué el poema tiene espacios, el poema pierde su tema. Entonces, la operatividad me parece pierde la efectividad. O
sea, el Claro, abismo sí. es un abismo en la operatividad, yo pensé. Entonces, por ejemplo, claro, podemos pensar que las cosas más o menos funcionan en los casos de traducción de imagen en datos y todo, todas esas cosas. Estas cosas podemos pensar, pero tenemos que preguntarnos cuántas cosas tienen que estar funcionando al mismo tiempo para que la efectividad esté garantizada. O sea, no hay una garantía. Por ahí no sé si es tan relevante porque yo tampoco tuvimos mucho problema aquí en la transmisión, pero yo estaba pensando en esto, o sea, la operatividad me hace pensar en estas cuestiones de efectividad. Sí, 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 totalmente. Bueno, por eso yo planteaba que en realidad esta idea de asociar esta eh, racionalidad estética o esta argumentación estética con la operatividad es algo que lo estoy apenas pensando y no sé si estaría tan de acuerdo quizás en última instancia en sostener esa asociación porque, bueno, en general se vincula más bien con, como decís vos, con la eficiencia eh, eh, bueno, eh, en el marco de la poesía o del arte en general me parece que no juega tanto ese elemento. Así que sí. Eh, no leí ese poema de Malarmé, lo voy a leer, lo voy a buscar. Sí, esto está muy interesante. Además, los textos de Mallarmé y los textos sobre Mallarmé también, de gente como Richard. Bueno, bueno, después hablamos. Tú tienes Sí, me sí. tengo que ir a tomar examen además. Bueno, bueno, muchas gracias otra vez. Muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo, gracias por el espacio y bueno, nos veremos en el próximo año. Cuando se vuelva a hacer voy a estar con gusto. Un Sí, abrazo gracias. grande. Esperamos, sí. Gracias por escucharme. Chau, chau. Gracias a ti. Eh, bueno, ahora seguimos directamente. No sé si estamos un poquito de retraso, pero seguimos. ¿Qué es que hasta aquí? No sé, ¿puedo llegar aquí Creo o que sí, porque ahí va a quedar o donde estoy yo, no importa. así? Sí, 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 sí. Ahora Ah, tenemos David, que está aquí. Ahora tenemos que. Sí, sí. Bueno, entonces, muchas gracias. David es un filósofo que en este momento está interesado en un tema muy interesante y muy cosmopolítico, que es el tema del duplo, el tema del gemelo, el tema de la imitación, de una manera, de una figura de la imitación. Y bueno, entonces, cuando quieras, gracias, David. boa tarde. Ah, hã? Você tá acontecendo? Peraí. Ah, eu acho que eu tenho que parar aqui. Ah, provavelmente vai. Vamos, vamos, vamos a cambiar de máquina. Agora sim. Não? No, no. Ah, sí, porque ahora sí. Ora. Bom, mas então eu não sei quanto tempo sobrou, mas eu posso fazer de uma forma muito curta ou normal. Eu tenho dessas versões. Tá, vamos pensar em meia hora mesmo, o prazo. Meia hora. Então, até as 4h30, né? Eu posso fazer uma versão um pouco mais curta. Bom, então, queria me introduzir, para começar. Ah, meu nome é Davis, eu estudo filosofia, faço doutorado em filosofia em Brasília, mas sou tcheco, da República Tcheca, na Europa Oriental, e então, desculpa por meu português, e se alguma coisa ficar pouco clara, por favor, me interrompem e posso esclarecer de novo.
Bom, o título da minha apresentação é um pouco vago. Eu chamei de Economia Simbólica da Mimese Ameríndia, né, que parece uma coisa meio genérica, meio abstrata, mas quando eu pensei agora sobre o conteúdo dessa apresentação, eu acho que o título já é uma forma de uma disfarça tática, um camuflô, que o que está escondido por trás desse título é uma coisa bastante pessoal e bastante concreta. Inclusive, poderia ser uma provocação, vamos ver, se alguém, se alguém achar assim, mas eu espero que o motivo central dessa apresentação é também bastante lúdico, mas vamos ver como vai rolar. Então, o tópico dessa apresentação surgiu durante o ensino de uma matéria que a gente deu na UNIB em setembro e agosto desse ano com Shajara sobre o pensamento decolonial e sobre a recepção desse pensamento na Europa de Leste, né? E a gente chegou para algumas conclusões bem estranhas que nos que nós descobrimos que a recepção do pensamento antimoderno, anticolonial, foi ah, geralmente aconteceu por meio de uma direita política tradicionalista, que entendeu a crítica do modernismo como como para um apoio de tradicionalismo, de papéis fixos de gênero, de coisas assim, de anti-LGBTQ, e um apoio da autenticidade nacionalista, local, etc. E isso a mim me causou uma crise metafísica bastante pessoal, porque eu escrevi minha tese dissertação de mestrado sobre o Viveiros de Castro. Eu fui criado no pensamento decolonial e agora eu vi que, inclusive nessa região que é minha região, a recepção desse pensamento é totalmente outra da região, do contexto original desse pensamento. Tem um significado totalmente outro, mas as palavras têm uma aparência muito similar. Pode ser difícil de distinguir pessoas como Alexandre Dugin e algumas. Inclusive, eu vou falar sobre Viveiros de Castro, e aqui vamos ver. Pode ser difícil de distinguir, mas ao mesmo tempo o significado é obviamente totalmente outro. Então essa ideia desse duplo, essa imitação predatória que parece que que assume a face de você só para te levar para outro lado que você nunca queria ser levado. Que isso é o motivo que eu escolhi do próprio Viveiros de Castro, né? Ah, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas só para terminar essa introdução. Então, isso é o que eu entendo sobre cosmopolítica. Cosmopolítica significa uma questão da tradução entre mundos. E a base dessa tradução é pensar de uma perspectiva situada. Então, minha perspectiva situada é uma perspectiva entre Europa de Leste e América Latina. E para pensar essa intersecção entre Europa de Leste e América Latina, uma tradução entre esses mundos, que isso é o que me interessa. E o que eu estou tentando fazer aqui, mesmo que eu não vou falar sobre a Europa de Leste durante a apresentação, eu vou falar sobre Viveiros de Castro e vou falar sobre um filósofo francês que se chama Alain de Benoist, mas que inspirou de uma forma enorme esse pensamento anticolonial reacionário que é muito prevalente na minha região, né? Então, bom, eu vou começar com um texto de Viveiros de Castro que se chama O Medo dos Outros, que eu não sei se vocês conhecem, eu não sei se eu tenho que introduzir o que é perspectivismo ameríndio e o que é multilateralismo. O que acontece nesse texto é um encontro entre. Eu não sei se vocês conhecem, um encontro entre um caçador solitário na floresta que encontra um ente, né, que parece, primeiramente, como um animal inofensivo, como
sei lá, uma uh, veado, sei lá, capivara. É, pois é, mas depois muda de fase, começa a falar como caçador, e assume uma fase que se transforma num parente, por exemplo, começa a parecer humano. E, e nesse momento aqui, é uma história que Viveiros tomou de Joana Miller, entre os Nambiquara, né? E, e o que acontece, então? Eu vou ler esse trecho que é do Medo dos Outros. O confronto típico ocorre no encontro, fora da aldeia, entre uma pessoa sozinha, um caçador, uma mulher pegando lenha, etc., e um ser que, à primeira vista, parece ser um animal ou uma pessoa, às vezes um parente, vivo ou morto, da pessoa. A entidade, então, interpela o humano. O animal, por exemplo, fala com o caçador, reclamando por ser tratado como presa, ou olha para o caçador de um modo estranho, enquanto as flechas do caçador miraculosamente não atingem. O pseudo-parente convida a pessoa a segui-lo, ou a comer algo que traz consigo. A reação à iniciativa da entidade é decisiva. Se o humano aceitar o diálogo ou o convite, se responder à interpelação, estará perdido. Será inevitavelmente subjugado pela subjetividade não humana e passará para o lado dela, transformando-se num ser da mesma espécie que o locutor. Bom, então, para o Viveiro de Castro, esse trecho, ele baseia uma filosofia do Estado, uma filosofia ameríndia do Estado, nesse trecho aqui, ele considera que para aceitar um diálogo com essa ente que tem ah, uma perspectiva imensa que sobrecarrega a perspectiva humana. E sobre dessa perspectiva desse espírito predatório, o humano parece ser como presa, né? Então, por meio dessa imitação, se o humano assume essa perspectiva desse outro, do ponto de qual o humano mesmo é uma presa, então o humano aceita essa perspectiva de que ele mesmo é uma presa e os iguais dele são uma presa. Isso fica uma metáfora do como funciona o Estado, também como poderíamos dizer como funciona o colonialismo mesmo. Que eu acho que aqui tem uma linhagem muito antiga do pensamento anticolonial, desde Du Bois, ou uma consciência dupla, Frantz Fanon, essa captura pelo olhar do outro, ah, uma máscara branca sobre outra pele. Ou Homi Bhabha, também, o Mimese Colonial, e de muitos outros, como Achille Mbembe, que estão falando sobre essa mimese, essa substituição de uma perspectiva viva por uma perspectiva de um olhar do outro, que desumaniza o próprio ser, e a questão é como sair dessa prisão, dessa perca, perdida perspectiva, né? Ah, bom, mas o que me interessa aqui, em primeiro lugar, é esse caráter metamórfico desse poder autoritário que o caçador encontra na floresta, né? Que agora na segunda parte eu vou falar sobre a Naomi Klein e sobre essa ideia, sobre essa filosofia da extrema direita que está extrema direita de hoje que cada vez mais está se aproximando a uma linguagem da esquerda, usando uma linguagem de rebeldia contra elites, contra globalismo, contra capitalismo, pode ser contra tudo, não importa, né? Eu escrevi aqui, hoje, quase em toda parte, vemos movimentos autoritários adotando os gestos, estilos e léxicos do pensamento crítico e emancipatório. Rebelião contra elites, defesa de liberdade, crítica à globalização, ataques ao universalismo iluminista, invocação de povos nativos e tradições locais também. O Javier Milei se apresenta como anarquista,
A direita europeia fala em ecologia das tradições e identitarismo nacionalista reaparece, revestido de linguagens de resistência regional contra o globalismo homogeneizador e em prol da diferença irredutível, né? Então, mas esse Javier Milei é um autoritário, né, que se chama de anarquista. É um paradoxo, mas a repressão policial sobre ele subiu. Então, é essa camuflagem que é muito estranha para conceituar, mas que no fim das contas, sem dúvidas, leva a mais repressão, inclusive nessa linguagem de rebelião contra a repressão. O, esse mecanismo de duplicação mimética se, se tornou, se tornou talvez o eixo central da política global contemporânea. E vale começar com uma cartografia recente e extraordinariamente precisa desse fenômeno, o livro Doppelganger, da escritora canadense Naomi Klein. Aqui nesse livro que foi publicado, eu acho 2 ou 3 anos atrás, 2 anos, se foi escrito durante a pandemia. E nesse livro, a Naomi Klein, ela reconta uma história de um encontro com uma doppelganger, um duplo dela, uma feminista da terceira onda, Naomi Wolf, e todo mundo confundiu elas durante décadas, né? Ela por causa do nome, mas também de tópicos que eles abordaram. Elas falaram do estado do capitalismo de crise, né? Capitalismo, choque doutrina, teoria do choque. E a Naomi Wolf, ela falou também sobre esses assuntos, sobre como, um, sei lá, como um, não, por exemplo, durante o final da década dos anos da década passada, ela começou a falar sobre ela criticou sempre o capitalismo, mas cada vez mais ela se aproximou à teoria de conspiração. E, por exemplo, ela começou depois a falar sobre uh, o envenenamento da atmosfera, de uma forma de como chemtrails, que essa teoria de conspiração de que de que as faixas deixadas pelos aviões, né, que realmente é uma forma de envenenar a população para ser subjugada, né? E Naomi Klein, ela falou sobre geoengenharia, ela criticou o modo de essas tentativas de resolver a crise climática por meio de essas intrusões muito tecnicistas. E se tratou de tópicos semelhantes, mas ao mesmo tempo uma era uma crítica rigorosa e outra era ah, uma paródia, né? E o que Naomi Klein reconta é como a Naomi Wolf desenvolveu a sua trajetória de uma feminista de esquerda para o mundo do Donald Trump, né? Por meio dessas teorias de conspiração. E Klein percebe que isso não é um fenômeno isolado, mas é um sintoma onde há linguagem de resistência, de ecologia, anticolonialismo, de espiritualidade alternativa, é absorvida por forças reacionárias. E o resultado é um ambiente onde a crítica existe, sobretudo, como um simulacro, que fala como a gente, mas aponta para uma direção que é totalmente oposta para o que poderia ser um discurso uma política emancipatória. A figura emblemática desse mundo espelho é o chamado Nazi hippie, essa figura que surgiu durante os protestos anti-lockdown na Europa e nos Estados Unidos. Eu não sei tanto como na América Latina, mas o que aconteceu na Europa foi que as pessoas de saúde alternativa, do mundo psicodélico, que é um mundo que
tinha bastante familiaridade, começaram a frequentar os protestos contra vacinas, porque acreditaram que as vacinas eram aqui para que as corporações multinacionais envenenaram a população. E eles encontraram nesses protestos os neonazistas e eles começaram a falar. E por, por meio de várias teorias muito antigas que essas pessoas redescobriram de um fascismo esotérico, como Julius Evola, de várias pessoas. ah, Começou a surgir essa estranha síntese entre pensamento ecologista, psicodélico, neo-hippie e pensamento conservador. Agora, agora aqui tem vários pontos que eu vou passar e eu vou aqui para falar sobre Alain de Benoit, que é uma pessoa que pode ser considerada como um profeta dessa síntese que surgiu, que o pensamento dele surgiu nos anos 60, no final dessa década, no ano 68, quando ele fundiu o, o instituto que se chamou GRECE, um grupo de pesquisa sobre a civilização europeia, né? E ele é um pai intelectual se chamada Nova Direita, Nouvelle Droite francesa, europeia. O que ele fez, que ele abandonou o racismo biológico da direita clássica e ele adotou um discurso do que ele chama de etnopluralismo, que significa que ele não diz que o branco seria superior ao negro, mas ele diz que a cultura europeia, cultura islâmica, cultura índia, cultura ameríndia são diversos mundos, né? Ele diz que todos esses mundos têm direitos para sua própria expressão, mas não devem ser mesclados. Então, a imigração deve ser rejeitada, mas ele diz que não, isso não é pela razão de que uma razão de inferioridade da cultura islâmica, por exemplo. E ele integra vários desses assuntos, como o que ele chama de ecologia integral, o regionalismo. Ele rejeita Estado, ele rejeita capitalismo. O que ele apoia é um federalismo de pequenas comunidades locais que recuperam uma tradição paga. Ele é contra cristianismo, o que ele chama de um tipo de politeísmo localista, né? Ecologista, ele rejeita o crescimento econômico. Eu acho que se uma pessoa sem conhecimento dele lesse, por exemplo, o Manifesto pela Renaissance Europeia, que é um texto central dele, e se a gente, tipo, retirou essas partes contra a imigração, eu acho que uma pessoa, uma pessoa sem conhecimento que gosta de ecologia, que não gosta de capitalismo, eu acho que essa pessoa gostaria, né? A diferença é que para ela o apoio para essas comunidades ah, pequenas significa que cada uma dessas comunidades é uma comunidade tradicional com uma hierarquia orgânica, com papéis de gênero fixos, né? Mas o que me interessa aqui é que esse gesto básico parece que o Benoit compartilha com Viveiros de Castro, pela primeira vista. O que ele O que ele diz, o que ele fez nos anos 80, 90, era que nesse clima de multiculturalismo liberal daquele período, que era um common sense dessa época, ele radicalizou o pluralismo e ele retirou a base de um universalismo humanista eurocêntrico e ele diz que a diferença é ontológica, que realmente tem vários mundos, né? Então, se trata essa filosofia da diferença sem um terceiro, sem uma transcendência que poderia mediar de uma forma elevada essas diferenças. O,
é exatamente por isso que quando pessoas como os aceleracionistas de esquerda, os novos racionalistas, pessoas como Peter Hubner, que a gente falou, quando eles dizem que o Viveiros de Castro, que ele é um conservador, é isso que eles têm na mente, que tem esse problema de que quando se absolutiza a autonomia local e se retira o universalismo, não tem como criticar mais a autenticidade local, então se torna ainda mais despótico. Mas o que eu aqui não quero fazer eu não quero defender esse tipo de universalismo contra o, contra Benoit, contra a cosmopolítica. Eu queria retirar uma maneira de sair desse problema do próprio Viveiros, que eu acho que isso existe. E o que me parece interessante no final é mesmo esse motivo de mímese no Benoit e no Viveiros, que eu acho que para mim é uma chave para entender essa diferença entre eles. Que, que o Benoit, né, o que significa mímese para Benoit, que eu acho é que ele, estrategicamente, ele usa mímese como uma maneira de ganhar popularidade, o que ele fez como essa instituição Grécia nos anos 60 era que ele intencionalmente imitou a linguagem da nova esquerda, né? Ele usou esses motivos que estavam populares nessa época, quando a direita era totalmente ligada ao conservadorismo cristão, que pareceu chato a todo mundo, e não tinha nenhuma essa energia contracultural que estava faltando totalmente para a direita. E ele usou todos esses motivos, como essa estética psicodélica, a nova espiritualidade, holismo, tudo isso, e ele integrou esse pensamento para um conteúdo de direita. Então, para mim, isso me parece que é uma imagem como do próprio, de novo, como do próprio Viveiros, que tem essa imagem do caçador que mata o inimigo e pega as canções do inimigo, pega esses, sei lá, fetiches, não sei como dizer, e volta para ganhar de força, né? Mas por outro lado, se o Benoit tem essa estratégia mimética, por outro lado, a ontologia dela é totalmente baseada numa proibição de mímese, no sentido que ele diz que toda a comunidade local nunca deveria imitar um outro, né? Que deve ficar fiel a uma origem enraizada. Ele diz num artigo sobre o Jean-Jacques Rousseau que o Rousseau lamenta que certas obras de arte, em vez de estarem de acordo com os costumes de um povo, o conduzam por um fenômeno de imitação a costumes estrangeiros, querendo ser o que não se é, acaba se acreditando ser outra coisa do que aquilo que se é e assim que se enlouquece. Contra a ilusão de uma sociedade geral do gênero humano, que ele considera absurda, Rousseau deplora que os caráteres originais dos povos se apaguem dia após dia, e assegura que a boa sociedade é aquela cujas leis correspondem melhor aos costumes mais enraizados. Então, eu acho que no coração, eu acho que essa questão de que o Benoit, ele abandona uma única arca que reuniria todo mundo, mas ele pluraliza a arca. Então, cada povo tem sua própria arca, e essa arca é totalmente despótica, né? Mas imitação, um contágio pelo outro, é uma coisa que é proibida né, nessa visão do mundo. Então, eu vou já vou terminar, fazer de uma forma curta. O que me pareceu interessante é voltar para o Oswald de Andrade, que o Viveiros disse em vários momentos que o perspectivismo é uma antropofagia metafísica, né? E o Oswald, que ainda não manifestou para o Brasil, quando ele luta contra uma cultura importada e ele quer recuperar uma tradição primitiva original para ser exportada, né? E
do ano 2000, do ano 1924. E 4 anos depois, no Manifesto Antropófago, ele já está falando de que está dizendo que só me interessa o que é outro. Ele está falando, o que ele está fazendo é uma nova teoria da mímese que não é uma mímese congelada imposta pelo Estado, mas ao mesmo tempo está dizendo que a abertura desse Estado colonizado da mímese é uma subversão da mímese que libera as forças da transformação. E, e daí, a centralidade da figura do xamã no perspectivismo, que ele diz em vários pontos também que é uma pessoa par excellence, porque sabe mudar de perspectivas. E que não guarda fronteiras, mas que atravessa mundos, que troca de pele, que negocia perspectivas. Então, seu trabalho não é proteger essências, mas manter abertas as transformações. E nesse sentido, o colonialismo não seria um excesso da mímese, mas uma mímese capturada, rigidificada, num modelo obrigatório. E a tarefa de colonial, portanto, não é restaurar a arque, mas liberar novamente a metamorfose. E então eu acho que podia ser nesse sentido que esse encontro entre o pensamento de alguém como Vieira de Castro e seu duplo pode ser terapêutico interessante porque que nos força a de encontrar o que é o, o núcleo libertatório desse pensamento. Que eu não acho que eu resolvi de uma forma, eu acho que é uma forma muito preliminar, totalmente preliminar, mas eu acho que essa é a diferença ah, básica, que eu acho que ainda é muito geral, né? Para pôr assim, então, também a gente já tem que terminar. A gente pode discutir. Desculpa pelo meu português, foi ruim isso. A atividade, ela, enfim, ao mesmo tempo, a atividade lá está acontecendo. Assim. Tá. Tá acontecendo. Bom, queria agradecer ao Davi. Muito bom, acho que tem muitas coisas aí, acho que, não sei, quem quer fazer tirar a primeira pedra. Bem, eu queria fazer uma pergunta. Não é uma pedrada, é só uma pergunta. Davi, eu não quero lhe pedir desculpas, porque eu não pude ver o começo da sua fala. Eu estava, né, corre para lá, corre para cá. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta que me parece uma pergunta importante para o argumento, seu argumento, se eu bem o entendi. Que é aonde que é... Porque o perspectivismo, no seu estímulo, ele tem muitos estímulos e muitos desenvolvimentos diferentes. Né? De 96, digamos assim, até 2015, vamos botar assim, que você tem quase 20 anos de estímulos diferentes e desenvolvimentos de tentativas de responder diferentes com problemas diferentes. E em 2004, me parece que tem uma questão que se coloca para o perspectivismo, que é essa questão que o Eduardo reage nos Estados Unidos, em uma conferência que o Eduardo deu, que me parece, e aí muito pessoalmente, né, eu não acho que ele concordaria comigo, mas que me parece que é o avesso do perspectivismo, ou, digamos assim, é o pano de fundo, é o sotaque do perspectivismo, uma disposição que não aparece no estímulo inicial de 95 com a Tânia, nem de 96, nem de 2002, que é essa ideia da equivocação, né, que me parece fundamental nessa história. E aí eu fico pensando enfim, que essa antropofagia, toda essa deglutição, né, essa coisa do Oswald, fundamentalmente é uma maneira interessante de produzir, de assumir equivocações e produzir elas, e multiplicar equivocações e fazer. Então, eu queria muito ouvir, assim, né, como acomodar a essa ideia do perspectivismo
né? E aí essa ideia do xamanismo, porque o xamã, de alguma maneira, é um operador de equivocações. O xamã é um contra-trickster, né? Se o trickster é aquele que engana, que se perde no equívoco, e é o equívoco que, por excelência, é a condição da realidade, né? Experimentar o real é estar enganado sobre o real, tal como experimentado por um outro, né? Você pode imaginar que o xamã, de alguma maneira, ele é um contra-trickster. Ele fala, olha, você quer me enganar que isso daqui é uma cuia cheia de... Você está enganando todo mundo, mas eu sou capaz de experimentar que isso aqui não é uma cuia de cerveja, igual você está falando. Isso é uma cuia cheia de sangue, né? E aí eu fico pensando como acomodar essa dobra do perspectivismo, dessa ideia de equivocação, nesse projeto que você coloca, assim, porque me pareceu um ponto importante, né? Eu acho que é exatamente isso que me parece que por isso o perspectivismo é uma boa maneira de perceber o hoje, né? O contemporâneo. Que é isso que eu acho que a equivocação pode ser que o perspectivismo é só uma ontologia tipo positiva, tipo animista que os animais são pessoas e todo mundo é tipo feliz, que o Viveiros dizem metafísicas canibais, que essa ideia do animismo como um mundo Disney, né? Que ele diz que o animismo não é um mundo Disney, que é uma dessas partes que eu retirei agora no texto, que eu queria falar sobre a paranoia como um afeto fundamental de... Eu acho que esse é um ponto que não poderia ser retirado. Eu podia ser Porque retirado. a condição fundamental da habitação dessa realidade, uma realidade Sim. no qual o equívoco é a condição de experiência do real, Sim. né? E o equívoco não é um equívoco sobre a minha experiência. É sobre, por exemplo, eu posso afirmar que A é A, né? Porém, essa afirmação que A é igual a A, ela é potencialmente equivocada, que já vai dizer, olha, não, isso aqui que nós estamos falando, isso não é A, isso é B. Então, nós temos, digamos assim, um tensionamento metafísico muito interessante, posto aí, tensionamento lógico também, com extensão de sentido. Agora, a habitação desse mundo, em termos da experiência mesmo, é uma experiência enlouquecedora. Sim. E é uma experiência gravíssima, de um perigo tremendo. E talvez o Levi-Strauss tenha sabido notar disso muito bem, né? Quando o Levi-Strauss vira, ele fala de Charmonier, né? Tudo é tudo é perigoso, né? Esse mundo ele é potencialmente, ele é gravemente perigoso, porque a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe se é aquilo que a gente está dando, né? E aí aquilo que a gente está dando, quando eles trouxeram isso, talvez eles tenha dito isso literalmente num esquema que, olha, sei lá, se eu quero casar com a Agnes, eu viro para o tio da Agnes, num modelo deste parentesco, e falo, olha, eu pego a Agnes e dou uma mulher no meu grupo, e aí a gente troca uma com a outra, né? Só que aí ele coloca lá e fala, olha, mas você nunca tem a garantia do que está dando e que você recebe. E aí a guerra posta. Mas eu acho que você pode colocar isso mais grave no sentido de que a minha afirmação de que A é A nunca será a afirmação que, né, nunca será a sua afirmação de que A é A. A única coisa que há em comum entre elas é o A. Mas esse A é uma linha, a duas linhas, a três linhas, a quatro linhas, a N linhas. Então você tem sempre uma adição, ou seja, e aí me parece que nós voltamos a uma coisa muito bonita que o Pedro disse ontem, né, que é uma forma, tipo, é um mais um que tem nesse A, né, tipo um N mais um que vai se botando, nesse A uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, e aí você encontra uma impossibilidade, uma adição posta sempre na realidade, mas também uma impossibilidade de reter algo como definitivamente real. Fala, olha, isso aqui é real, né? Isso é real mais um, né? Mais um. Então, e aí nós encontramos essa aposta do Pedro, que eu acho muito charmosa, muito elegante, de de um pendor, né, espectral no perspectivismo. Agora, essa experiência, né, ligada à paranoia, eu acho que faz todo sentido. Né? Eu acho que faz todo sentido. Né? Sobretudo porque me parece que a paranoia, ou uma forma de colocá-la, talvez seja um trabalho paranoico mesmo de retenção. É preciso que algo seja estável aqui. Né? Tem uma entrevista que aparece
Onde que isso aparece, gente? Naquelas sessões do Ailton Krenak balançando na rede, tem no YouTube, tem um comentário que o Ailton Krenak faz muito ano passando, mas que eu acho muito engraçado, que ele fala: ser índio é muito difícil. Ser indígena é muito difícil, porque esse mundo é um mundo muito complicado, é um mundo com muita coisa, é um mundo que a realidade está sempre posta em aberto, e sempre algo se põe a mais. E você não tem como fechar. E aí, tanto que, por exemplo, que quando em 2009, quando colocaram uma questão ao perspectivismo, dizendo: olha, tudo bem, mas o que me garante que isso é possível mesmo? Etnograficamente falando, o que me garante que isso é possível? E aí a resposta que deram, que na minha opinião é uma resposta insatisfatória, é que o mito é a condição disso aí. Você fala: o mito dá a possibilidade desse tipo de coisa. Eu não acho só que o mito, acho que o mito, de alguma maneira, estabelece como esse tipo de coisa está sempre aberta, sempre em transformação, ele não estabiliza nada, ele não é decálogo de nada. Assim, ele é uma máquina que possibilita o que você pode adicionar. Assim, fala, você tem adições que você pode fazer sempre aqui, até você encontrar um momento que você não pode adicionar mais nada. Aí isso vira outra coisa, e a gente já está passando. Mas eu adoraria, né? Adoraria ver essa relação entre equivocação e paranoia, na experiência que a gente tem no contemporâneo do mundo, da realidade. Pues me parece que esa ontologia que, bueno, por exemplo, que eu começo minha tese de doutorado, né, com essa afirmação de Catherine Malabou de que hoje já vivemos num mundo onde o Estado se desintegrou, onde a arqué da metafísica se desintegrou. Isso não significa que o Estado... Mas olha, que temos esse autoritarismo que está surgindo, que parece que... Ela disse, não, que esse é o contra-argumento aqui. Como isso pode como pode ser assim, que dizer que o Estado já não existe, mas que vivemos uma anarquia? Mas é exatamente isso que o fascismo é, por exemplo, segundo Agamben, é agindo num estado de exceção, que se o Estado já... O Estado é autoritário, é um Estado que não age segundo a lei. Então, é Estado que é... que é um Estado anárquico. Você poderia dizer que, como Pasolini disse, que o fascismo é uma anarquia dos poderosos. E esse motivo também da metamorfose da extrema-direita que hoje está governando os Estados Unidos, e também me parece esse motivo. Então, o que me parece interessante é como o Viveiros, como ele diz, que a floresta ameríndia é uma ontologia, é uma anarquia ontológica, né? Mas isso não significa que lá não existe o Estado. E o Estado assume essa forma desse predador, né? Esse espírito. E ele desenvolve essa teoria desse estado metamórfico que eu estava usando esses equívocos e tem essa guerra. Eu fico pensando assim, eu acho que tem uma outra maneira de colocar isso, menos com o Eduardo do que com Clastres. Com isso que o Clastres escreve, foi publicado na Itália nos anos 70, depois que o Clastres já tinha morrido, alguns anos depois fazem um volume celebratório para o Clastres, que é um texto que o Clastres explora, numa entrevista mesmo, uma ideia que ele chama de anarquismo selvagem. E aí o Clastres retoma algumas teses da sociedade contra o Estado, e aí o Clastres coloca algo muito interessante, obviamente, enfim, você poderia extrapolar para outras coisas. Não sei, eu moro na aldeia do Xajara. Xajara vira: olha, mas você não pode tomar água, não pode não sei o quê, não pode ir. Eu vou embora. Eu faço outra lá. É claro que isso tem problemas para uma imagem contemporânea, porque se você chegar numa aldeia hoje e falar isso, outra pessoa vai dizer para você: mas o que eu vou fazer com essa casa daqui? Aqui tem tijolo, aqui tem telhado, tem, sei lá, essas telhas de amianto, tem muitas coisas que eu não vou andar para trás. Mas eu fico pensando um pouco nessa disposição anárquica, nesse anarquismo selvagem, né? E aí, brincando com essa coisa do Pasolini, do fascismo enquanto anarquismo do rico, talvez a selvageria enquanto anarquismo do pobre. Né? Se você pode pensar dessa forma. Assim. E aí, nesse sentido, né, você pode até olhar para essa coisa, né, para essa coisa anárquica no próprio Eduardo. Né? Porque, por exemplo, essa coisa lá do xamã, do Araueté, não sei o quê,
Mas o cara precisa ir cantar. Se ele também virar e falar, essa noite eu não vou cantar. Então não tem Deus nenhum que vai taxar. Que é hoje você chega, tem uma tese incrível de um aluno do Eduardo, que foi há pouco tempo no Sarueté, ele fala, cara, as pessoas simplesmente não querem ir, não vão lá de noite. Então não tem Deus nenhum que canta, não tem Deus que não tem cor nenhuma. Né? Eles falam que isso aí tinha, hoje não tem mais. E aí eu fico pensando, então, né, nesse tipo de coisa. Há uma maneira de conciliar tudo isso, que o Eduardo fez, que está na introdução a um volume que saiu para o Clastres, que saiu na França por aquela editora Dehors, né? Que é aquele texto chamado Uma Teoria das Multiplicidades. Que aí, uma leitura muito doida que o Eduardo faz no Classes, tentando juntar. E aí eu falei, nesse sentido que eu acho que essa ideia do perspectivismo, ela tem um cromatismo, assim, e eu acho impressionante como todas as cores desse cromatismo poderiam cromatizar essa ideia e colocar elementos novos para essa discussão. Assim, né? Essa ideia da relação de perspectivismo e teoria da multiplicidade. E aí você não precisa necessariamente cair no Deleuze, assim, pode puxar para outro campo. Ou a coisa da equivocação, enfim, o problema da equivocação perante a afirmação da realidade. Sim, Daniel, acho que temos um campo muito fértil. Achei muito interessante a parte que, infelizmente, no começo perdi, mas a parte que eu vi, eu achei muito interessante. Obrigado. É engraçado porque essa história de anarquismo selvagem, né? Só pensando em termos do Davi, né? Essa coisa de anarquismo selvagem, se você não está bem, se não está bem na cidade em que você mora, na aldeia em que você mora, você vai e se muda. Esse é um princípio neocameralista também, né? Sim. Que é o neocameralismo diz que a cidade é governada por uma empresa. Então, você paga impostos que são, na verdade, não são impostos, são taxas para essa empresa, para ela fazer os serviços coletivos. Né? Isso, né? Assim, sei lá, para onde que é como é que se diz, como o Davi estava dizendo, que é o horizonte, né, desses governos de direita de hoje, né? Talvez até dos não de direita, né? Então, basicamente, o governo vai ser privatizado e, se você não está satisfeito, você se muda. Né? É claro que você não vai poder se mudar porque é uma corporação e a corporação tem braço para todo lado. Você não sai da Microsoft, você não sai da Google, você não sai da Apple, você não sai. Né? Essa é a questão. Mas, em certo sentido, você tem esse discurso do anarquismo selvagem, né? Que eu acho que de alguma maneira o Classes sabe, nota isso, que quando o Classes vira e fala, olha, né, o que teria acontecido se, enfim, né, o que teria acontecido nesses mundos ameríndios? E o Estado, de alguma maneira, o Classes fala, o Estado é inevitável. Né? Então não é como evitar isso. Você pode dar a espreita dele, ter cuidando para sair fora dele. Mas isso não quer dizer que ele não veja na iminência o tempo inteiro de se botar ali. O tempo inteiro te olhando na brecha. Sim, eu acho que essa necessidade de sempre cuidar, de não cair numa ilusão de que você tem uma posição correta, que já tem tudo resolvido, que o Estado já foi expulso definitivamente e você vive numa comunidade livre. Então, eu acho que essa ideia, essa ambiguidade que você sempre tem que verificar, que você sempre tem que fazer essa negociação xamânica, que eu acho que eu acho poderoso sobre o perspectivismo hoje, para enfatizando esse aspecto de ambiguidade, paranoia e tudo, que eu acho que... Eu acho incrível. Inclusive, se nós entrarmos na discussão de liberdade, uma coisa interessante seria pensar na relação entre liberdade e equivocação. E aí você pode, porque também você poderia colocar que, fundamentalmente, né, se no perspectivismo uma coisa fundamental é uma humanidade generalizada, obviamente generalizada dentro de um bracket, assim, né, onde ela pode ser posta. Mas você tem uma
mas você tem uma diferença, e precisa haver uma diferença para que esse ponto de vista varie, né? E esses pontos de vista precisam ser não recíprocos. Eu acho que a forma como nós experimentamos essa realidade hoje é essa no qual você tem uma fabricação de não-humanidades o tempo inteiro. Assim, transforma a galera em resto, transforma a galera, né, em fantasma. Ou seja, você tem o tempo inteiro uma diferença traçada entre aquilo que a gente afirma como vida e aquilo que a gente transforma em morte. Fala, olha, ou pode não transformar como morte efetivamente, mas a gente mata de muito jeito. A gente, sei lá, mata... Porra, até chegar ao ponto que mata mesmo, né? Até chegar ao ponto que mata mesmo. Sim, eu acho que ou na versão portuguesa ou na versão inglesa desse artigo, Meio dos Outros, que em inglês é Immanent and Fear. Não sei em que versão, mas tem uma rodapé que ele compara o perspectivismo como cyberpunk, né? Ele usa essa noção da alucinação compartilhada, que é uma definição da realidade virtual do Neuromancer de William Gibson. Então acho que é uma ótima metáfora para pensar. Não metáfora, é uma ontologia de hoje. Eu acho que sim. E aí eu insisto, a parte da paranoia ia ser muito bom. Mas eu fiquei pensando porque você falou, fez esse interlúdio que eu achei muito propício, foi o interlúdio Axel, Left Axel, né? Que assim, como é que você sai disso? Bom, você vai ser Left Axel. Se você vai ser Left Axel, você vai dizer assim, perspectivismo não, doppelganger do perspectivismo também não, né? Nem perspectivismo, nem tradicionalismo, né? Eu fico pensando que talvez, agora à luz dessa discussão, eu fiquei pensando que talvez as saídas sejam essas, né? Os partidos cosmopolíticos sejam o partido cosmopolítico da equivocação e o partido cosmopolítico do universalismo, vamos dizer, de um jeito que talvez seja controverso, mas do universalismo estatal, da presença em que o Estado é crucial, porque basicamente, bom, Left Axel, assim, grosso modo, Left Axel é uma posição que é a posição que Marx prioritariamente escolheu, né? Não vou dizer que sempre, mas ele escolheu uma posição dessas, prioritariamente. No sentido de dizer assim, olha, na verdade é para frente que se anda. O capitalismo como é que se diz? É progressivo, é progressista. O capitalismo vai levar a gente a ter mais máquinas até que o capitalismo vai se destruir a si mesmo. Então, a ideia aceleracionista é essa, né? Pá, vamos lá até o fim. Isso significa o quê? Você junta, para o Left Axel, você junta o capital à universalidade e à universalidade do Estado, que vai adquirir formas que mais nada tem, né? Que no momento não tem, e essas formas vão ser capazes de, digamos assim, herdar o progressismo do capital. E aí você não tem nada, você não precisa olhar para como é que faziam os povos tupi-guarani, né? Você não precisa olhar para nada disso. E nem para como é que são as tradições, né? Mas o preço que você paga por isso é o universalismo. Então, é muito interessante, né? Pensando nessa discussão que vocês estavam tendo, realmente parece que os partidos cosmopolíticos se atraem por esse debate. De um lado, vamos dizer assim, tentando ampliar, equivocação, multiplicidade, proliferação, disseminação, e de outro lado, Contágio. E de outro lado, universalidade e, claro, uma outra coisa que é bem mais controversa, mas que aponta na direção, sei lá, do que o Heidegger via do bolchevismo, adestramento. Né? Ou seja, ou você tem universalidade e adestramento, ou você tem multiplicidade, equivocação, disseminação, proliferação. E eu acho que também essa coisa, eu não sei, não estou aqui, tipo, freestyle mesmo. Mas uma coisa que eu também não acho que isso se pensa em termos de dualismo, né, no sentido de que ou está um partido A ou um partido B. Porque eu acho que também, em determinados momentos, o adestramento ele é inevitável. E aí você sai fora depois da equivocação e volta para
Mas, por exemplo, o Benoit, ele caberia nesse campo de universalismo? Ou... Ah, não, é que Não. não são esses dois partidos só, tem um outro partido. O outro partido é o. Tem um outro partido que é o partido tradicionalista, claro. Que pode ser contra o Estado, pode ser contra o capitalismo, pode... Uhum. E que tem uma variante Axel também. Tem uma variante Axel também. Tem Mikland. Agora, essa crítica ao Eduardo é uma crítica fundamental, assim, né? Que eu acho que ele, enfim, não acho nada que ele faria nada, mas se você vai na crítica que eu escutando ela, eu fico pensando que ela dá como diz o carioca, dá um caldo, assim, para essa coisa desse partido de vocação, né? Assim, do tensionamento das duas coisas, assim, e do que se produz, né, quando você bota uma força que está outra. Eu acho que para mim o que resulta desse confronto é colocar mais ênfase não na diferença, mas na transformação mesmo, na plasticidade que é para minha tese, que Sim, eu acho que é uma saída muito boa, assim, para o que você está colocando, né? Se ela é boa por outras razões, é muito tranquilo. Assim. Sim, a metamorfose, né? A transformação, né? Muito bom. Alguma outra pergunta, observação? A gente já foi para 5 da tarde. Se ninguém tiver mais nada a comentar, de público remoto, a gente só tem a Andréia. Temos aqui mais um público por aqui. Se alguém tiver. Se não, agradecemos mais uma vez o convite. Bom, então temos uma outra atividade que começou há 1 hora atrás e que está acontecendo simultaneamente por causa de todos os atrasos, mas eu vou. Bom, então, para quem estiver aqui, a gente vai provavelmente passar para outra sala agora e às 6 horas na livraria, né? 6h30, né? 6h30 na livraria, eu vou tentar transmitir também. Acho que eu não vou fazer um Zoom, eu vou transmitir diretamente pelo YouTube. Eu acho que não vai fazer muito sentido fazer um Zoom. Mas, então tá, valeu, gente.